vestiam uma roupa com um pano de saco. Eles estavam demonstrando grande tristeza, porque quem vestia roupa de pano de saco era acompanhante em um funeral. E quando nós falamos em funeral, nós nos lembramos de grande angústia, de grande tristeza. E era assim que Deus estava anunciando através da vida do profeta Joel, que o povo deveria demonstrar verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele gera mudanças. O verdadeiro arrependimento gera mudança no pensamento, nas atitudes, nos comportamentos. E era esse arrependimento que Deus estava esperando do povo de Judá, para que eles se voltassem então e se arrependessem do seu juízo. Então Deus ele começa a usar o profeta Joel dizendo: arrependei-vos, lamentai-vos, cingei-vos, preparai-vos, porque o dia do Senhor vem e ele não tardará. O juízo de Deus vem e não tardará. Essa era a mensagem pregada naqueles dias. E essa mensagem não pode sair do nosso meio. Essa mensagem não pode ser deixada de ser anunciada. Arrependimento. Quando nós observamos o texto de Mateus, capítulo 3, a palavra nos diz que existia um homem chamado João Batista. Ele que preparou o caminho para o Senhor Jesus. João Batista era um homem que pregava no deserto da Judéia. Era como uma voz que clamava no deserto. E essa voz e as palavras de João Batista eram claras e objetivas. E ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque quem sabe assim o Senhor se volte e tenha misericórdia de nós. E não é muito diferente no nosso meio, aonde nós vivemos, aonde nós observamos muitas pessoas obstinadas, duras de coração, que já se esqueceram, que já não tem Deus como prioridade. Mas essa noite o Senhor nos traz um alerta. Enquanto Deus for prioridade em nossa vida, Ele se fará presente, Ele manifestará a sua glória sobre nós. Porque nós somos uma igreja eleita, separada. Porque assim Deus chamou o povo de Israel, o povo de Judá, como um povo escolhido, como um povo separado. E ser separado é ser diferente. E muitas das vezes seremos julgados. E muitas das vezes seremos questionados. Mas é assim que Deus chamou a sua igreja. E o povo de Judá era um projeto de Deus. E nós observamos o contexto da palavra de Deus em nossos dias, que quando se há ou quando se tem um projeto de Deus, o inimigo ele tenta invalidar esse projeto. O inimigo ele tenta envergonhar esse projeto. Mas todo projeto de Deus, ele não será um projeto falido. E Judá serviria como exemplo. Quantas coisas o povo de Israel passou por sua desobediência. Quantas coisas o povo de Israel passou pelos seus pecados. Mas em nenhum momento nós vamos ver que Deus os abandonou. E aqui nós observamos que esse arrependimento precisa estar em nossas vidas. Nós precisamos demonstrar verdadeiro arrependimento diante de Deus. Porque Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é tardio em graça. E era essa palavra dita para o povo de Judá. Em Joel capítulo 2, no versículo 1, a palavra do Senhor diz: tocai a buzina em Sião. Tocai a buzina em Sião, perturbem-se todos os moradores da terra. Santificai e clamai no monte santo do Senhor, porque o dia do Senhor vem e Ele não tardará. No verso 2 de Joel capítulo 2, a palavra diz que seria um dia de tristeza, seria um dia devastador. Porque aqui Deus começa a falar com Joel que viria então gafanhotos que iriam destruir colheitas. Mas o contexto da palavra de Deus, no sentido figurado, nós não sabemos o que realmente seria estudando a palavra de Deus. Poderia ser reinos contrários ou opostos que poderiam invadir Judá e destruir
capítulo 2, se os irmãos quiserem acompanhar, eu estarei falando algumas partes importantes até chegar no versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 12 diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. No versículo número 13 ele diz: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Então era isso que Deus queria do povo de Judá. Deus não queria que eles rasgassem apenas as suas vestes. Deus não queria uma demonstração simplesmente externa de arrependimento ou de quebrantamento e contrição de coração. Mas Deus queria que eles rasgassem os vossos corações. E sabe o que eu entendo com essa palavra? Que Deus ele quer sinceridade. Deus ele não quer que nós estejamos na presença dele só por estar. Deus ele não tem interesse que venhamos à casa do Senhor apenas para sentar em um banco e pensar que é um culto normal. Mas o Senhor nos chama para servir a Ele com sinceridade. Enquanto eu estava orando, o Senhor falava audivelmente em meu coração: sinceridade, Jair. Eu quero sinceridade da minha igreja. Eu quero sinceridade de você. Eu quero sinceridade do meu povo em cena. Não, eu não quero fingimento. Não, eu não quero que venha simplesmente por vir, ou achar que é mais um culto, ou achar que é um culto normal. Não. Deus nos chama como igreja. E igreja do Senhor precisa guerrear. Igreja do Senhor precisa estar preparada. Igreja do Senhor precisa estar revestida com as armaduras espirituais. E Deus ele começa a falar comigo em tempos de despertamento. Quantos estão dormindo? Quantos estão acomodados? Quantos estão acomodados nos seus deleites? Quantos estão acomodados em seus deleites? Errado, irmão, ser próspero? Não. Mas o que o povo de Judá fez aqui? Eles começaram a ter prosperidade. Eles começaram a ter bens. E eles então se esquecem de Deus. Começam a servir outros deuses. Começam a adorar deuses estranhos. Mas o Senhor começa a falar com o povo de Judá: eu quero sinceridade. Eu quero arrependimento. Eu quero quebrantamento. Eu quero contrição de coração. Salmo 51, versículo 17, o salmista Davi escreve dizendo que é um coração contrito, um espírito contrito, um coração quebrantado, o Senhor não desprezarás. Não, o Senhor não desprezará. Mas o Senhor despreza o soberbo. O soberbo, Deus despreza. Aquele que se levanta de uma forma contrária à vontade de Deus, Deus, ele despreza. Isso me faz lembrar de Saul. Quando Saul ele queria simplesmente reconhecimentos. E nós precisamos estar todos os dias atentos a isso. Porque nós somos pó. Porque nós somos falhos. Mas nós servimos um Deus grande. E esse Deus, ele requer sinceridade. E na vida de Saul não havia sinceridade. Porque ele queria a aprovação dos homens. Porque ele queria a aprovação do povo. Porque ele queria a aprovação diante da multidão. Mas como estava a vida de Saul no seu oculto? Como que ele vivia? Como que ele se comportava? E é isso que importa para Deus. E é isso que Deus ele requer de nós. Quebrantamento. Condição de coração. Porque quando eu e você temos um coração quebrantado, um coração contrito, diante da presença de Deus, as nossas orações são ouvidas. Cadeias são quebradas. Castigos são desfeitos. Setas malignas são lançadas por terra. E é para isso que Deus nos chamou. Ele chamou a mim, chamou a você para servir a Ele com autoridade. Olha, a palavra do Senhor diz: ainda dobrem os joelhos, levantem as mãos cansadas. E quando eu estava orando, Deus falava no meu coração. Não, eu não falo por emoção. Eu falo com sinceridade, com coração, com grande temor a palavra de Deus. Que já é chegada a hora. E o que eu tenho feito? O que eu tenho feito para Deus?
o dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? O povo deveria se arrepender, quebrantar o coração, porque se Deus trouxesse o juízo sobre aquela nação, as nações vizinhas iriam dizer: aonde está o teu Deus? Como que nós temos sido exemplo para essa geração aí fora? Será que eles têm dito assim: aonde está o teu Deus? Porque nós precisamos nos levantar. E Deus, Ele fala conosco através dessa palavra: nós precisamos nos levantar. É uma palavra dura, porque aqui nós observamos que Deus, Ele traz alguns requisitos que aquele povo precisava fazer. Os anciãos precisavam se ajuntar. O povo precisava congregar, porque já não congregava mais, porque já não tinha interesse nas coisas de Deus mais. E aqui Deus me fez pensar que muitas vezes nós já não queremos vir ao culto de ensino, nós já não queremos vir ao ciclo de oração, nós já não queremos vir à escola bíblica dominical. E que crente nós estamos sendo diante da casa de Deus? Que crente eu estou sendo diante da presença de Deus? Porque Ele quer sinceridade. E no versículo 28 de Joel capítulo 2, Ele diz: e há de ser que depois de quê? Depois de haver arrependimento, depois de haver quebrantamento de espírito e coração, depois que os anciões se juntarem, depois que o povo congregar, depois que o povo santificar e proclamar o jejum, depois que o povo realmente estiver interessado na presença de Deus, então eu derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Mas é depois. E que eu entendo com essa palavra que não é fácil ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não é fácil, irmãos. Não é fácil para mim, não é fácil para você, porque a nossa carne, ela combate, ela guerreia contra o nosso espírito. Mas não é impossível. Quando você realmente se dispuser a dobrar os seus joelhos, quando você realmente se dispuser a se pôr diante de Deus: eu estou aqui, eu sou falho, eu sou pó, mas tu és um Deus grande e é um Deus que pode me levantar. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera da igreja do Senhor, deste tempo presente, para que nós possamos ser exemplos a este tempo fora, irmãos. É muito sério, é espiritual, é muito forte, e nós sentimos isso em nossa carne quando nós realmente ligamos nosso pensamento na presença de Deus. Aleluia! Ele existe. E nós precisamos nos atentar a isso. E o Senhor é muito claro em dizer: depois que nós realmente estivermos dispostos a querer receber essa presença, depois que nós estivermos dispostos a mergulhar na presença de Deus. E de que forma isso? Porque muitas vezes nós queremos viver o raso de Deus, mas Deus quer que nós vivamos o profundo de Deus. Mas como que eu vou viver o profundo de Deus se eu não consigo abrir mão dos meus deleites? Como que eu vou viver o profundo de Deus se eu não consigo abrir mão daquilo que a minha carne ela fica confortável? Mas o Senhor diz através da sua palavra: sinceridade. Essa palavra é boa no meu coração. Sinceridade. Eu quero sinceridade na minha igreja. Sinceridade. E nós entendemos que não é fácil ser cheios do Espírito Santo de Deus. Não é fácil. Porque muitas vezes nós queremos vir do jeito que nós queremos. Muitas das vezes queremos fazer do jeito que queremos. E não queremos abrir
Senhor, ela nos disse: se cumpriu o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como um som de vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. E todos estavam sentados, e todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. O Pentecostes era comemorado após 50 dias, após a Páscoa. Depois de 50 dias após a Páscoa, era comemorado o dia de Pentecostes, conhecido também como a festa do tabernáculo, a festa dos pães asmos. Lá em Deuteronômio capítulo 16, versículo 16, nos diz que esse era uma das festas mais comuns, era uma das 3 festas mais comuns do povo de Israel. E é importante entendermos isso, porque exatamente Jesus ele foi morto, ele foi crucificado no período da Páscoa. Os irmãos quiserem abrir em João capítulo 19, versículo 14, diz assim: e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica. Disse-lhes Pilato: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais, os sacerdotes: não temos rei, senão César. Então entregou-o para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Atos capítulo 1, versículo 3, a palavra do Senhor diz que o tempo que Jesus passa na terra foi um período de 40 dias. Então observamos que se ele foi morto após 50 dias na Páscoa, e ele passou 40 dias ressuscitado na terra, e ainda em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus ainda faz algumas promessas. Entendemos que ele passou 40 dias após ser ressuscitado, orientando os discípulos, falando acerca do reino de Deus. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz mais: recebereis a virtude do Espírito Santo, confirmando a promessa que Deus já havia usado o profeta Joel, em Joel capítulo 2, versículo 28. E sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e em toda Samaria e até os confins da terra. Mas Jesus ele traz uma orientação antes de subir aos céus: ficar em Jerusalém. Eu vou para o Pai, mas eu enviarei um Consolador, o teu melhor amigo. Tu não ficarás sozinho, porque essa era a preocupação dos discípulos, porque eles estavam atônitos, olhando para o céu. Em Atos capítulo 1, a partir do versículo 19, a palavra nos diz que Jesus ele começa a subir, uma nuvem o recebe do céu, e enquanto isso os varões galileus, que eram os discípulos, eles começam a olhar atônitos para o céu e ficam preocupados. Quem sabe dizendo: o nosso Jesus não voltará. Ou quem sabe tristes porque não ouviram mais acerca do reino através da vida de Jesus. Mas aí se põem 2 varões de branco e ao lado deles e diz: por que estás olhando atônitos para os céus, varões galileus? Este mesmo Jesus que viste subir, ele descerá. E a palavra de Jesus foi essa: ficar em Jerusalém. Interessante, irmãos, para receber o mais de Deus, que para receber o revestimento do poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, é necessário esperar, é necessário ter paciência, porque nós observamos que, já que Jesus morreu Jesus foi crucificado após 50 dias após a Páscoa, no período da Páscoa ele foi crucificado, e se passaram então 50 dias, que é cumprindo-se o dia de Pentecostes, se cumprindo os 50 dias após a Páscoa, e ele passou 40 dias na terra e sobe aos céus. Então aqueles irmãos que ficaram no cenáculo reunidos, eles oraram cerca de 10 dias para receber a virtude do Espírito Santo. Não foi algo imediato. Não, eles precisavam se reunir em um cenáculo, junto com todos os irmãos. E aqui nós observamos que é exatamente por isso, pelo tempo de espera, por esses 10 dias que eles passaram orando, esperando receber a virtude do Espírito Santo de Deus, que muitos desistiram no meio do caminho, que muitos voltaram, que muitos foram para o caminho de Emaús, mas ali ficaram 120 pessoas interessadas, esperando com paciência, esperançosas em receber a presença do Espírito Santo de Deus, em receber o mais de Deus. E através daquilo, aquele povo recebeu a autoridade, aquele povo recebeu a virtude, um poder diferenciado, porque eles esperaram por 10 dias orando. Veio
Aleluia! Você está disposto a abrir mão de algo pela presença de Deus? Você está disposto a abrir mão daquilo que não agrada o Senhor? Para que Ele seja o principal. Para que Ele seja o primordial. E é isso que Deus espera de mim, de você. Sinceridade, arrependimento, quebrantamento, contrição de coração, espera e paciência. Amém?